Hello guys, welcome back. In this lesson, we're going to reveal the difference between the present simple and the present continuous, plus the modal verbs. Sejam bem-vindos de volta. Na aula de hoje, a gente vai revisar a diferença entre o presente simples e o presente contínuo, o presente progressivo, e também vamos ver os verbos modais. Vamos começar aqui, então, com a nossa revisão do present tense. Por que é importante a gente fazer essa revisão? Primeiro, porque a gente viu esse conteúdo bem no início do nosso curso e que, às vezes, também é bom a gente revisar, principalmente essa parte de verbos, para que a gente consolide esse conhecimento. No caso, a gente vai ver a diferença entre o present simple e o present continuous. Primeiro, present simple. Como a gente já viu, ele é o tempo verbal que a gente utiliza para falar da nossa rotina, de situações rotineiras, e também ele expressa fatos e eventos que ocorrem no tempo presente. Coloquei um exemplo aqui para vocês para ilustrar. The press plays a really important role in democracy. A imprensa plays, nesse sentido, tem a função de exerce. Então, a imprensa exerce a really important role, um papel muito importante na democracia, ok? Isso é um evento que acontece no presente, um fato do presente, não é algo que acontecia no passado e não é algo que vai ocorrer no futuro. É algo do presente. E para a gente formar frases negativas com o present simple, como é que a gente faz? Para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, ou seja, para as pessoas I, you, we, they, a gente usa o auxiliar do mais o not, que tem a forma contraída don't. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente usa o does mais o not, que pode ser contraído para doesn't mais o infinitivo. Por exemplo, I don't know where we are heading. Eu não sei para onde estamos indo. Acabou que eu usei os dois tempos verbais, né? O present simple, I don't know, eu não sei, e where we are heading, para onde estamos indo, é o present continuous, né? Porque o verbo indo está no gerúndio, né? Tem ali o NDO, que é correspondente ao ING no inglês. Heading significa ir em direção a algo, ok? E para fazer frases interrogativas, para fazer perguntas. Para as pessoas I, you, we, they, a gente vai usar o auxiliar do ou don't, só que antes do sujeito. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente vai usar o does ou o doesn't antes do sujeito também, mais o infinitivo. Por exemplo, does she eat meat? Ela come carne? Ok? Então, só passar o verbo auxiliar do ou does para logo antes do sujeito. E aqui para a gente falar agora do present continuous. O present continuous, pessoal, é o tempo verbal que a gente utiliza para indicar ações que acontecem no momento da fala. Algo que está acontecendo ali no momento exato que a pessoa está falando. Por exemplo, the press is being threatened in many countries. A imprensa está sendo ameaçada em muitos países, ok? É algo que está acontecendo no momento que eu estou falando aqui. A imprensa está sendo ameaçada em muitos países, ok? E para a gente fazer frases negativas, para a primeira pessoa do singular I, a gente vai usar o am not, que não tem uma forma contraída. Para you, with, they, a gente vai usar o are not, que pode ser contraído para aren't. E para he, she, it, a gente vai usar o is not, que possui a forma contraída isn't, mais o verbo no infinitivo, mais o ing. Ok? Por exemplo, I'm not having a good time. Eu não estou having a good time. Pode ser traduzido para me divertindo. Eu não estou me divertindo. Ok? Divertindo é a forma do gerúndio de divertir. Tem o NDO no final, que corresponde ao ING do português. Então, I am not having a good time. Ok? E para a forma interrogativa, a gente passa o verbo to be para antes do sujeito.
Então vai ficar am I, ou are you, we, they, ou is, he, she, it, mais o infinitivo, mais o ing. Ok? Por exemplo, is he going there right now? Ele está indo lá neste momento, né? Agora. Então, indo, no gerúndio, pode ser traduzido para going. Ok? E ing no final. Bom, pessoal, então essa foi a nossa pequena revisão. Vamos passar aqui para o assunto principal da aula de hoje, que são os modal verbs. Os modal verbs, que são os verbos modais, eles exercem uma função muito importante no inglês, porque eles podem complementar ou até mesmo mudar o sentido do verbo principal, ou seja, eles são auxiliares. E eles podem expressar a ideia de habilidade, permissão, possibilidade e algumas outras que a gente vai ver aqui logo em seguida. E uma coisa importante de se destacar é que os verbos modais não são flexionados, o que facilita muito para a gente, né? Porque eles permanecem com a mesma forma para todas as pessoas, né? Para I, you, they, we, he, she, it, para todas as pessoas, eles mantêm a mesma forma. Por exemplo, I can't sing very well. Eu não consigo cantar muito bem. Ok? Can't é a forma negativa do verbo modal can, que indica habilidade. E aqui temos também they can't sing very well. Eles não conseguem cantar muito bem. Pode ver aqui que, independente da pessoa, o verbo se manteve da mesma forma. E a estrutura padrão para a gente formar frases com os modal verbs é o subject, sujeito, mais o modal verb, o verbo modal, mais o verbo no infinitivo. Vocês precisam prestar atenção aqui que antes do verbo do infinitivo, apesar dele estar no infinitivo, não tem o to. Não, a frase não é I can't to sing. Não, isso é muito errado para uma pessoa falante de língua inglesa, e isso ia soar muito estranho. Então, elimina o to. I can't sing, ok? Bom, eu montei aqui para vocês essa tabelinha com os principais verbos modais, quando que a gente vai usar eles e uma frase de exemplo. Ok? Vamos ver aqui esses dois primeiros então, o might e o may. Esses dois primeiros, como vocês podem ver aqui no uso, eles exercem a mesma função de possibilidade ou de permissão. Vocês podem encontrar em alguns lugares que o might é uma possibilidade um pouco mais vaga que o may, mas isso, na verdade, eu acredito que depende mais de uma questão regional. Tem alguns lugares que eles usam mais might, tem alguns lugares que se usa mais may, mas podem considerar que é a mesma coisa. O exemplo aqui do might. I might need help with this essay. Então, eu posso precisar de ajuda com essa redação. Você viu ali que a redação estava difícil, então tem a possibilidade que você tenha que pedir ajuda para alguém, para professor de redação, para alguém que conheça mais do tema, para te ajudar um pouquinho. E o may, eu coloquei aqui um exemplo, uma coisa para destacar, realmente o may se escreve da mesma forma e se fala da mesma forma que o mês de maio, né? May, mas quando vocês verem o mês de maio escrito, o may vai estar com maiúsculo, com M maiúsculo. Ok? E o exemplo que eu coloquei para vocês, ele expressa uma possibilidade. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Ok? É uma possibilidade. Existe ali uma probabilidade associada à possibilidade de chuva amanhã. Beleza? E aqui a gente tem o must. O must, pessoal, ele é um requerimento, uma obrigação ou uma possibilidade muito forte. Ok? Por exemplo, coloquei um exemplo aqui contextualizado. You must wear a mask during the pandemic. Você deve usar máscara durante a pandemia. Ok? Não é algo opcional, é algo que você deve fazer, é o seu dever como cidadão. You must wear a mask during the pandemic. Beleza? Aqui a gente tem o have to, que, assim como o must, ele é um requerimento, algo que você deve fazer. Talvez ele seja um pouquinho menos forte que o must, e ele também não tem
a questão de strong possibility, né? Ele não expressa uma possibilidade concreta. Bom, o exemplo que eu coloquei aqui é You have to believe in order to achieve your dreams. Você precisa acreditar para alcançar seus sonhos. Vocês podem ver aqui que apenas o have, ele mantém o to antes do verbo no infinitivo. Todos os outros, vocês esquecem esse to aqui, ok? Apenas have to. Vamos prosseguir aqui. E agora a gente tem o can, que como a gente mostrou no primeiro exemplo, ele expressa habilidade. Beleza? Vamos ver aqui os exemplos para ficar mais claro. He can speak Mandarin fluently. Ele consegue falar mandarim fluentemente. Traduzir como consegue, porque o verbo conseguir em português dá essa noção de que você tem essa habilidade, né? Ele consegue falar mandarim fluentemente. Novamente, a gente tem aqui o li, que transforma as palavras em advérbios. Então, fluentemente, a gente já viu isso aqui várias vezes, vocês já devem ter memorizado. Coloquei outro exemplo aqui na forma negativa. We can't learn English without studying grammar. Nós não conseguimos aprender inglês sem estudar gramática. Então, é importante estudar gramática para aprender o inglês. Não é a parte mais importante, a parte mais importante, na minha opinião, é a prática, é o contato com a língua, mas a gramática é importante também para a gente falar de forma correta. E aqui a gente tem o could, pessoal, que é o verbo can no passado. Então, ele também expressa a ideia de habilidade, só que é algo que ocorreu no passado. Por exemplo, she could already code when she was 9. Ela já conseguia programar quando ela tinha 9 anos. Então, uma menina aí prodígio que conseguia code, né? Code dá o sentido de fazer códigos, né, computacionais. Então, programar. She could already code when she was 9. Aqui a gente tem o should, que dá o sentido de conselho, algo que é certo, algo que você deveria fazer. Então, por exemplo, coloquei o exemplo aqui, You should listen to your mother. A tradução seria, você deveria ouvir sua mãe. Ah, Diogo, mas o deveria não dá um sentido no português de obrigação? Bom, depende do contexto, né? Por exemplo, essa frase aqui, se a pessoa não tem a autoridade de obrigar você a fazer alguma coisa, por exemplo, um amigo seu falou essa frase aqui com você, o verbo deveria tem esse sentido de um aconselhamento, né? Então, you should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. É um conselho, não é uma obrigação. Aqui a gente tem o ought to, que também dá o sentido de conselho, advice, de algo certo, né? De algo que é correto. Porém, a diferença entre o should e o ought to é que o ought to é mais formal. É mais usado também pelos britânicos. You ought to know when to stop. Você deveria saber quando parar, né? Algo muito importante na nossa vida, a gente saber quando parar, né? Quando a gente está ficando quando está ficando muito desgastante, quando a gente não está mais produtivo, a gente tem que saber quando parar e fazer outra coisa. E aqui a gente tem também o would, que tem o sentido de gostaria. Agora eu não sei porque eu traduzi aqui na forma do uso, mas é gostaria. Então é para expressar algum desejo, algo que a gente ainda não fez, mas que gostaria de fazer. I would like to share this moment with you. Eu gostaria de compartilhar esse momento com você. Beleza? É algo que você não está fazendo, mas que você gostaria de fazer. I would like to share this moment with you. Bom, para finalizar aqui, vamos ver algumas observações quanto aos verbos modais. Para formar frases negativas, a gente vai utilizar o not logo após o verbo modal. Por exemplo, you shouldn't eat too much junk food. Shouldn't, que é a forma contraída de should not. Então, essa frase significa você não deveria comer muita comida não saudável, né? Junk food, que é, por exemplo, comida processada industrialmente, ou fast food, que aqui no Brasil a gente chama carinhosamente, né, de fast food, que não está errado, né, mas para um falante de língua inglesa isso soa estranho, né, que a gente coloca esse i no final das palavras. Então, shouldn't é um conselho, você não deveria fazer isso. She mightn't,
come next year, mightn't, que é a forma contraída de might not, então ela pode não vir ano que vem, uma possibilidade, beleza? E aqui, you mustn't leave during the test. Você não deve, não pode sair durante a prova. Então aqui é uma proibição, algo que você está proibido de fazer. Mais uma observação aqui, que nas frases interrogativas o verbo modal precede o sujeito, como a gente já está acostumado na estrutura padrão da língua inglesa. Então, para fazer perguntas, a gente passa o verbo para antes do sujeito. Por exemplo, may I sit here? Posso sentar aqui? É uma frase que você pede para sentar ao lado de uma pessoa de uma forma educada, né? May I sit beside you? Posso sentar ao seu lado? Beleza? E aqui mais uma observação, o would equivale ao futuro do pretérito em português. Então, por exemplo, I would travel this summer if I had enough money. Então, se eu tivesse dinheiro suficiente, eu viajaria nesse verão. I would travel, né? Viajaria esse verão. E would like é muito usado para expressar um desejo. I would like to sail around the world. Eu desejaria velejar, to sail, ao redor do mundo. Beleza, pessoal? Então, esses aqui foram os verbos modais. Destacar para vocês que eu não passei todas as possibilidades de uso dos verbos modais, porque são muitas. Então, se vocês encontrarem algum texto, algum desses verbos modais que parece estar com outro sentido, vocês podem me chamar que eu vou auxiliar vocês. Porque realmente tem muitos sentidos os verbos modais, então eu não passei todos. Mas passei os principais, e se vocês encontrarem algum que eu não passei aqui para vocês, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero vocês até a próxima aula e bons estudos.